O diabo, o inimigo das nossas almas, é terrível, irmãos. Tudo de ruim que você pode imaginar, ele tem, mais ainda. Mas uma das coisas que ele faz que nos afeta diretamente, mesmo você sendo salvo, é a acusação. Ainda ele consegue acusar. Ele consegue dizer que você é indigno, que você não merece, que você não é amado, que Deus esqueceu de você, que você é muito pecador. Ele fica acusando. Você vê alguma falha, então ele aumenta essa falha de tal maneira que você vai sentindo cada vez mal. E é diferente do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele aponta o pecado, mas ele não acusa. Ele convence e mostra a graça de Deus. E mostra a verdade. E quando você conhece a verdade te liberta. Que verdade é essa? A verdade é que você já está lavado, remido, santificado no sangue de Jesus. O diabo não vê assim, não diz assim, nunca vai dizer isso. Mas quando você chega na presença de Deus, você fala: Senhor, eu sou um pobre, miserável, pecador. O Senhor está vendo tudo isso aqui? Ele fala: não, eu estou vendo o sangue do meu filho que te cobrindo. E você está santificado. A partir daí Deus vê você como santo, santo, santa. Amém, irmãos? Amém, queridos? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz que nós vencemos o diabo, sabe como? Nós vencemos confessando, né, a nossa confissão de fé pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue de Jesus que nós vencemos. Então, para vencer essa batalha na mente da acusação, é quando você então tem fé na justificação do sangue. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do seu sangue. Amém? Temos paz com Deus e justificados. Quem é justificado? Declarado justo por Deus. Então você, parabéns, que já está justificado, declarado justo, não há mais nada, está tudo resolvido na cruz. Amém? Toda a sua dívida foi paga, as transgressões foram apagadas e o pecado foi ali, né? Ficou em Jesus, as suas iniquidades, as suas maldições, tudo em Jesus. E é isso que nós estamos celebrando hoje na ceia do Senhor. Amém? Mas vamos lá, então, nós estamos aqui numa jornada, o livro de Tiago, né? Epístola de Tiago, a carta de Tiago. E nós temos uma lição de casa, né? Qual que é a lição de casa, meus irmãos? Ler um capítulo por dia, pelo menos, né? Essa aí é a lição básica, né? Um capítulo por dia do Tiago. São 5 capítulos. Você vai lendo, né? Então, quando chega no capítulo 5, você leu, volta para o 1, depois lê até o 5. Né? Esse aí é o desafio básico. Agora tem o desafio avançado, é você ler os 5 por dia. Tranquilo, porque não chega a 20 minutos, tá? Outro dia eu cronometrei, deu 16 minutos. Leitura tranquila, sem correr. Se você 15 a 20 minutos, eu sei que todos os irmãos têm tempo para separar esses minutos para se alimentar da palavra. E por que, Tiago? Porque Deus deu esse comando para a igreja. Quando o Espírito Santo dá um comando para a igreja, é porque ele tem um propósito. Então você deve continuar lendo todas as partes da Bíblia, Salmos, Provérbios, Apocalipse, Gênesis, mas inclusive Tiago. Vai lá no Tiago. E se você não ler nenhuma outra parte da Bíblia nesse dia, naquela corrida, lê pelo menos o Tiago, tá bom, irmãos? Amém? Quem está gostando do Tiago, diga amém. Está gostando mesmo? Ele é meio bravo às vezes, né? Ele fala meio pesado, meio duro, né? Mas ele vai confrontando para que a gente possa então, né, ele possa, através da palavra de Deus, Deus também usa essa palavra para nos moldar, né? Ele vai abrindo ali nosso coração, mostrando, né, o que está ali dentro. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro, quem era o Tiago? Lembra? Quem era o Tiago, né, irmãos? Tiago. Assim, o Tiago, quem era o Tiago, né? Nós tínhamos lá aqueles 3 discípulos muito queridos, muito próximos de Jesus, que andavam com Jesus, tinha assim muita intimidade. Lembra? Pedro, Tiago e João, lembra? Tinha o trio, né? E será que esse Tiago é aquele lá do trio? Irmão de João? Quem que era o Tiago que escreveu essa carta de Tiago, né? Então, aquele Tiago lá, ele foi decapitado logo no comecinho da igreja primitiva, nos primeiros dias. Ali foi o primeiro mártir apóstolo. Então não foi ele que escreveu a carta. Quem foi esse Tiago, então? Que também foi contado entre os apóstolos, né? Mas esse Tiago aqui é muito especial a gente saber isso. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era irmão na carne de Jesus. Ele é filho de Maria. Maria concebeu Jesus na sua virgindade, né? O Espírito Santo veio, né, sobre ela e colocou ali uma semente santa e já nasceu ali Jesus, tão homem quanto nós, mas 100% Deus também, porque ele não foi gerado pela semente do homem.
Mas depois Maria teve mais filhos. Inclusive, se você ler em Mateus, depois em Marcos, o pessoal comentando, olha, esse moço e tal de Jesus aí, a gente conhece de Nazaré. Ele é irmão ele tem um irmão chamado Tiago, tem outro irmão chamado José, outro chamado Judas, outro chamado Simão. 4 irmãos. E irmãs, que não mencionam o nome. Olha, 4 irmãos, pelo menos, são mencionados na Bíblia, irmãos físicos de Jesus, que nasceram depois dele. Algumas religiões aí, né, do cristianismo negam, não, Maria foi virgem e morreu virgem, foi virgem para o céu. Não é bem assim. Né? Ela foi uma mulher que foi especial, agraciada, para receber no seu corpo ali, né, fisicamente, para onde Jesus se encarnou. O Criador veio aqui se tornar uma criatura e Maria foi a portadora desse milagre extraordinário. Mas ele pode ter outros filhos. Foi o Tiago que está aqui. Fala, bom, então era fácil para o Tiago escrever tudo isso, ele é irmão de Jesus, né? Será que foi fácil? Não. A Bíblia diz que, nos evangelhos, que quando Jesus começou o seu ministério, os seus irmãos não criam nele. Não criam, porque eu levo você, mas esse aí brincava com a gente, sentava com a gente na mesa, né? Estava ali, e tinha dificuldade até, sabe? E no começo teve esse conflito todo da família com ele, mostra alguns aspectos que mostra que a família dele também tinha dificuldade de crer. A Maria cria, com certeza, mas os irmãos tiveram dificuldade. Mas na ressurreição de Jesus, com certeza, esses irmãos de Jesus tiveram um encontro maravilhoso com Jesus ressuscitado, que não era mais o irmão biológico, mas era o Cristo vivo, ressuscitado, glorioso. Tanto que Tiago, ele começa a sua carta no primeiro capítulo dizendo, sabe o quê? Ele não fala assim, Tiago, irmão na carne de Jesus. Sabe o que ele fala? Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sou servo de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que esteve lá em carne, comendo com a gente, ali em Nazaré, então, ele é o Senhor, Senhor Jesus Cristo. E então nós temos aqui também um outro irmão dele escreveu um livro da Bíblia. Você olha aqui, tem Tiago, depois de Tiago você vai ver 1 Pedro, 2 Pedro, depois você tem 1, 2, 3 João, depois tem Judas, um capítulo só. Quem é esse Judas? É um dos irmãos de Jesus também. Então, 2 apóstolos surgiram dessa família abençoadíssima. Amém? Só para você situar, então, na história, quem era esse Tiago? Ele passou também a ser uma voz muito importante no meio dos apóstolos. Algumas questões que aconteceram, você lê lá no livro de Atos, e quando o Tiago falava, ele era muito conciliador, ele tinha assim, um peso muito grande nas decisões apostólicas. Interessante, pela sua sabedoria. E a gente vê no capítulo 15 de Atos, tendo um tipo de um concílio, e lá havia uma série de conflitos doutrinários, teológicos, e o Tiago, quando falou, fechou a questão, resolveu tudo, porque ele tinha muita sabedoria do Espírito Santo. Esse é o nosso irmão Tiago, que nós vamos encontrar no céu, amém? Quem vai encontrar o Tiago no céu, diga amém. Lá você bate um papo com ele, tá? Como é que foi esse negócio aí de estar com Jesus aqui em carne e depois estar com Jesus em glória? Ele vai te contar uma experiência muito interessante. Né? Mas vamos lá então, capítulo 2. Capítulo 2. Se você baixar um pouquinho o retorno, pode baixar, viu? Está bem forte para mim aqui, obrigado. Capítulo 2. Ele começa dizendo que a verdadeira fé não faz acepção de pessoas. Aliás, o título dessa mensagem, vou pegar o título aqui. Faça o possível e creia no impossível. Olha só, faça o possível e creia no impossível. Por quê? Porque tem uma parte do milagre para acontecer, você tem que participar, você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. Porque o impossível Deus vai fazer, mas existe uma iniciativa sua, né? Uns passos você tem que dar dentro da sua possibilidade. Tiago vai falar sobre isso. Tanto que ele conclui esse capítulo dizendo assim, a fé sem obras é morta. Que fé? É a fé crer no impossível, mas há obras que você tem que fazer que justifiquem essa fé, que acompanham essa fé. Tá bom? Então você vai ver aqui no decorrer dessa mensagem que há uma parte que você deve fazer para que Deus possa então completar e fazer aquilo que você não pode fazer. E vai acontecer na sua vida muito milagre a partir, né, dessa revelação que Deus vai dar aqui. Mas ele começa então exortando os irmãos dentro de uma questão de relacionamento. Nós temos então a nossa relação espiritual. Primeiro a nossa relação é com Deus. Nós chamamos de relação vertical, né? Você e Deus, né? Vertical. Mas existe uma outra relação que é nós e nossos irmãos, que é horizontal. Então nós temos o vertical e o horizontal. Ele começa aqui falando dessa horizontalidade, né, do relacionamento. Né? A importância da gente amar uns aos outros sem discriminação, com respeito, com honra. E então ele vem aqui dizendo, logo no comecinho do capítulo 2, ele fala sobre a acepção de pessoas, por exemplo. Então estamos aqui já na primeira parte, dizendo assim, a fé verdadeira não faz acepção de pessoas. Estamos aqui falando sobre a fé que muda o seu mundo. Então, essa fé não faz acepção de pessoas. Ela trata todas as pessoas com amor,
com igualdade, com honra, né? Então, com aceitação. É muito difícil isso, um exercício, porque naturalmente nós escolhemos pessoas, amamos mais umas do que outras, algumas a gente não consegue amar, a gente rejeita, criamos bloqueios e barreiras, mas Tiago diz que tudo tem que acabar aqui através do amor fraternal em Cristo. Tá? Então, ele diz aqui, olha, meus irmãos, capítulo 1, versículo 1, na NVI, eu estou lendo o seguinte, ó, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando com a parcialidade. Quer dizer, não trata, tem que tratar igualmente, não faça essa diferença, sabe? Ele começa a dizer sobre isso, depois ele fala aqui também, mostra uma situação que provavelmente não aconteça muito aqui, mas devia acontecer naquele momento ali, naquele contexto dele. Fala, suponhamos que na reunião de vocês entra um homem com anel de ouro, roupas finas, e também entra um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disseram ao pobre, você fica em pé aí, fica embaixo, né? Senta-se aqui no chão, junto à estrada onde eu ponho meus pés. Aí Tiago diz assim, vocês não estão fazendo discriminação e julgando com critérios errados? E aí então ele exorta os irmãos, né, que estão fazendo essa diferença por níveis sociais. Graças a Deus não temos esse problema aqui, amém, irmãos? Aqui todos são iguais, né? Somos uma família, temos aprendido a conviver e respeitar os irmãos, né? E nós louvamos a Deus pela essa facilidade que nós temos de receber as pessoas sem ficar olhando, né, o status dela, se ela tem muita cultura, tem muito dinheiro ou pouco, isso, aquilo. A gente não discute política, a gente não discute nada disso. Todos são muito, muito bem-vindos na casa do Senhor. Amém? Mas há alguns aspectos que nós precisamos ponderar aqui, irmãos. Porque o que ele está falando aqui é a essência do seguinte, não podemos fazer diferença entre as pessoas. E naturalmente nós fazemos. Existe até, às vezes, a gente, bem sem querer, a gente acaba botando para fora, né? Assim, um sentimento, tipo, não vou com a cara daquela pessoa. No topo fulano. Se a pessoa aqui, se ele for, não vou. Não gostei muito de ir tal lugar porque ele vai também. Eu não vou fazer tal coisa, porque se estiver lá, sabe? Esse tipo de diferença acaba acontecendo, sim, na igreja. E tem que ser tratado. E Tiago está tratando disso. Temos que ter o amor verdadeiro. Ele diz aqui, então, que nós precisamos tratar com o amor verdadeiro, que o amor verdadeiro, que ele diz assim, ele culmina que diz assim, ame o seu próximo como a si mesmo. O que é amar o próximo? É amar de tal maneira, qualquer pessoa que está perto de você, de tal maneira aceitar essa pessoa com o coração aberto. E essa discriminação, muitas vezes, afasta pessoas, cria, sabe, traumas, e nós precisamos vencer tudo isso aí. Temos que olhar para as pessoas, inclusive, é um texto que Paulo fala sobre isso, e ele fala de um jeito assim, faz uma colocação muito difícil, que ele fala, inclusive, que deve ser tão humilde, lá está lá em Filipenses capítulo 4, assim, humilde, tão humilde, ao ponto de considerar os outros superior a você. Sabe o que é considerar alguém superior a você? É saber que olhar para ele como alguém mais importante. E se alguém é mais importante, você vai tratar bem, não é verdade? Você vai tratar bem. Imagina, por exemplo, num ambiente onde tem uma hierarquia, vamos imaginar, por exemplo, na vida militar, mas no exército, por exemplo, você tem lá o soldado, tem o cabo, o sargento, é isso, o tenente, vai subindo, né? E capitão, coronel, chega até o general. Se o sargento fala com o soldado, ele é uma autoridade. Se o capitão está falando, ele é uma autoridade. Mesmo o capitão estiver errado e o sargento que está abaixo dele, ou o tenente, ou o soldado corrigir, ele vai saber falar. Ele falou, seu burro, seu idiota, você errou. Não, é o capitão, calma aí. Ele falou, senhor, desculpa a minha opinião, mas eu acho que o senhor devia mudar um pouquinho isso aqui, sabe? Porque foi com o superior. Então, mesmo que você vai corrigir alguém, se você vê ela como superior, você vai tratar com brandura, com respeito, com honra, porque é um superior. E às vezes a gente trata as pessoas de qualquer jeito, né? Como se a gente fosse alguma coisa, irmãos. A única pessoa importante aqui é o Senhor Jesus Cristo, amém? Somos apenas servos, né? O pastor é importante. Não, aqui ninguém é importante. É lógico que cada um tem responsabilidades diferentes, pesos diferentes, mas todos, diante do Senhor, irmãos, somos todos servos. Ele é importante, né? Então, quando nós olhamos para as pessoas assim, e vão caindo as barreiras, E isso, descendo um pouquinho mais ainda a fundo, irmãos, essa discriminação, mesmo inconsciente, acontece até na família. Às vezes,
os pais, né? Aqui tem 2, 3 filhos, tem 2 filhos, 4 filhos, acaba, às vezes, estimando mais um, bajulando mais um, né? Tem um que faz umas artes lá e o pai passa batido, o outro uma coisa faz e já fica de castigo. Quer dizer, isso vai também criando problemas dentro de casa. Às vezes o pai não faz isso por maldade, mas existe um apego diferente, né? E elogia mais um porque estuda, o outro não estuda, porque um obedece, outro não obedece. Irmãos, tem que se tratar os filhos, é lógico, corrigir os filhos, mas qualquer diferença, e nós vemos isso, um exemplo na casa de José, né? O José do Egito, lá, por exemplo, né? E depois fala José do Egito, lá com o pai dele, Jacó, eram 12 irmãos, lembram? Mas como ele tinha um favoritismo, criou uma barreira com os irmãos a ponto de odiá-lo, de jogar num poço para morrer, depois vender ele como escravo. Tudo começou o quê? Com uma discriminação do quê? De quem? Do pai. Não foi o José que criou isso, foi o pai, o próprio pai. Quer dizer, o Jacó provocou uma divisão entre os 12 irmãos, ao ponto do José ficar odiado, porque o pai tratava com discriminação. O que vocês acham? O Jacó estava certo ou estava errado? O pai dos 12 patriarcas, o Jacó, estava certo ou estava errado? Estava errado, irmãos. Não deixou de ser o Jacó, o homem de Deus, mas ali como pai ele falhou. Falhou, né? Nós vemos falhas de Davi com seus filhos. Teve filho dele que cometeu falhas graves e ele não corrigiu como deveria. Criou uma barreira depois entre os filhos dele, ao ponto do Absalão depois se revoltar. Aconteceu tudo aquilo na revolta do Absalão, porque começou com uma discriminação. E o pai não corrigiu o irmão dele, num momento de falha muito grave. Então, olha só, na família... Então, o Tiago está falando aqui, parece que está falando só de se entrar um rico aqui, um pobre, isso não vai acontecer, a gente aqui é tudo igual, é tudo da mesma classe social. Irmãos, nós estamos falando de acepção de pessoas. Ele está falando de tratar as pessoas com amor, com igualdade. Isso pode acontecer. Também, às vezes também tem lá, a mãe protege mais um, mas o pai protege outro, então tem um desequilíbrio no tratamento dos filhos. Isso também aparece muito. A gente trata com cura interior, de traumas de algumas pessoas que lá no passado, tiveram essa discriminação do pai ou da mãe e levam isso para a vida inteira, e aquilo fica aquelas marcas, aqueles traumas, aquela amargura, inclusive atrapalhando a vida dele, às vezes até para o casamento dele, e reflete em tudo lá na frente. Por quê? Porque essas raízes não foram tratadas. Começou onde? Lá no lar. Na casa. Então, vamos começar a fazer uma revisão. O Tiago nos chama para uma autoconfrontação. Para dizer, como que eu estou em relação a isso? Eu trato as pessoas com o mesmo amor, com igualdade? Eu tenho esse amor? Eu faço, né, rejeição de um, apoio outro? É meio inconsciente isso, irmãos. Como é meio inconsciente, a gente não percebe. Mas o Tiago diz assim, é melhor você começar a perceber, porque se você fizer isso, você está transgredindo a lei de Deus. Amém? Então ele está dizendo que se você for, né, essa atitude para Deus é uma grande transgressão. É um erro muito grande. Por quê? Porque você está falhando com a lei principal, que é a lei do amor. Amém? Esse é, então, inclusive, é o nosso próximo ponto aqui. A fé cumpre a lei do amor. A fé cumpre a lei do amor. Mas antes de falar desse ponto, vamos dar aqui uma tarefazinha para os irmãos. Tá, uma lição de casa. Tá? A lição de casa é a seguinte, para essa semana, ok? Semana que vem vocês vêm aqui e dão um relatório para a gente. Vai ser assim, pensa numa pessoa com a qual você tem alguns problemas de relacionamento. Pensa numa pessoa, tá? Pessoa que, né? Aquele cunhado chato, aquele vizinho, aquele irmão da igreja, aquele que vai trabalho que em algum momento lá distratou você, e você com qualquer coisa assim, agora já não tem um bom relacionamento, você não gosta muito de ficar perto dele e tal. Pensa nessa pessoa, se tiver essa pessoa, tá? Que você tem alguns problemas de relacionamento. A tarefa é a seguinte, gaste tempo orando para essa pessoa, nessa semana, tá? E peça ao Espírito Santo que te revele aspectos da glória de Deus na vida dela. Senhor, eu quero ver aspectos da tua glória na vida daquela pessoa chata, que eu não gosto, né? Pode ser sincero com Deus, não precisa, ele já sabe que você vê essa pessoa como chata, pode falar assim, né? Eu sei que você vê essa pessoa como chata, mas é meu filho, e eu dei a vida por ela, e ela é importante, eu estou preparando o céu para ela, então ela não é mais chata não, trata ela com amor, amém? Mas você fala assim, eu quero, mostra aspectos da tua glória, sabe por quê? Todas as pessoas têm aspectos de glória na vida delas, tem coisas positivas, que glorificam a Deus, Deus vai mostrar, quando Deus mostrar isso, sabe o que você faz? Começa a orar, louvando a Deus por esse aspecto de glória.
E depois, né, para concluir a lição de casa, você encontra essa pessoa, dá um abraço nela e faz um elogio de coração por esses aspectos positivos que você está vendo. Fala assim, sabe por que eu admiro você? Porque você tem isso, 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 e fala para ela. E vai quebrar todas as barreiras em nome de Jesus. Amém? Quem gostou do exercício, diga amém. Quem vai fazer, diga aleluia. Está fraco, aleluia, irmãos? Que isso? Vai ter que enfrentar lá. Vamos lá, autoconfrontação. Aleluia, vai ter aquele colega de trabalho, sabe? Aquele que quer puxar seu tapete, aquela, sabe? Tanta coisa, né, irmãos? Nós temos que resolver isso aí. Tiago falou assim, não pode tratar as pessoas com parcialidade, você está transgredindo a lei do amor. Porque a fé cumpre o quê? A lei do amor. Essa é a lei inclusive, a lei maior. Em Romanos capítulo 12, sabe o que Paulo fala? Ele diz assim, olha, aquele que ama cumpre a lei. Você não precisa preocupar com lei se você ama a pessoa. Porque se você ama a pessoa, você faz tudo por ela. Você faz coisas boas, você está assim, você está para servir, você tolera, porque você ama. Então, quem ama, cumpre a lei. Você não está preocupado com a lei. Não existe legalismo onde tem amor. Então, a fé começa agora a trabalhar você. Olha assim, a fé, ela vai desenvolvendo em você essa característica importante do amor verdadeiro, né? Que vai te levar numa prática, a perdoar quem errou, né? E você começa a servir sem esperar reciprocidade, servir desinteressadamente, né? Fala, eu faço tudo para essa pessoa, nunca nem me elogiou, nunca agradeceu, né? Não, irmãos, vai lá, faz, porque Deus está vendo, amém, irmãos? Ajuda quem atravessa a necessidade, né? Não alimente em preconceitos, né? Não transforma as diferenças em motivo de desprezo, pelo contrário, essas diferenças têm que ser assim, absorvidas com certa naturalidade, porque nós temos diferenças mesmo, não é verdade? Temos muitas diferenças. E eu me lembro de um casal, falando em diferença, tinha um jovem aqui da igreja, ele estava noivo já. E pensando em casamento, mas um dia foi em casa, estava lá minha esposa, chegou esse casal muito bonito, simpático, né? Homem de Deus, mulher de Deus. Você falou, pastor, viemos aqui porque nós resolvemos não casar mais, não vamos casar. A nossa família recomendou muito. Eu falei, mas por quê, irmãos? Deus está preparando tudo para o seu casamento. Não vamos casar porque nós somos muito diferentes. Ela é muito acelerada, eu sou muito lento. Não vai dar certo. Né? Falei, mas gente, fala o seguinte. Sabe o que Deus quer de vocês? É que você admire esse acelerado dela. Essa coisa assim, sabe? Essa agitada. Admira isso. E você, irmã, admira nele essa calma, sabe? Admira isso. Se você começar a admirar, vai dar tudo certo. Irmãos, estão casados, estão felizes. Amém? Um admirando o outro, só sorrindo. O que era diferença para separar, virou motivo de admiração. Só mudou a chave. Está entendendo? Eles não acabaram ali, pararam no noivado, estava noivo e tal. Sabe por quê? O Tiago está dizendo é o seguinte, não trate com parcialidade, não trate parcialmente, não trate em parte. Não, veja o que Deus tem de bom nessa vida. Amém, irmãos? Amém, queridos? Se você não está vendo nada de bom no pastor Misael, deve ter alguma coisa, procura aí, tá bom? Deve ter, não é possível, né? Mas deve ter, irmãos. Temos, sim, temos. Todos têm. Vamos lá. Então, não use aquela diferença para separar. Pelo contrário, é um motivo de você admirar, de você conversar. Quem sabe até de ajudar essa pessoa, se for necessário. Algo que ela fale, alguma coisa que tem que ser tratada, mas faça isso com amor. Faça isso. Ore por ela, tá? Mas tenha muita paciência. Porque a fé, essa fé que nós estamos falando, é fé prática, sabe? Essa fé prática, inclusive, ela nos leva a amar. E essa fé ela é tão prática que o próprio Tiago ele fala aqui, olha, irmãos, se você vê alguém com necessidade, precisando de roupa, precisando de comida, ele fala, vai em paz, Deus te abençoe, que fé é essa? Não, essa fé não tem obra. Se você vê alguém com necessidade, você pode fazer, faça alguma coisa. Não é verdade, irmãos? Então a fé, ela tem que, sabe, ela tem esse dinamismo, ela faz algo que vai além da conversa, senão fica só aquele discurso, né? Aí nós temos aqui o próximo tópico exatamente sobre isso, né? A fé que apenas fala, mas não age, está morta. Olha, já pensou uma fé morta, né? Ele está apresentando aqui esse exemplo de pessoas que até dizem, irmão, estou sabendo a sua situação, que pena, Deus te abençoe, viu? Mas não faz nada. Irmão, se você pode fazer, deve servir. Deve servir, amém? Nós somos uma comunidade acolhedora, uma comunidade servidora, somos servos dos outros. E nós estamos aqui para mostrar esse amor prático para as pessoas. E é isso que Jesus ensinou. Jesus disse assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida por todos. João capítulo
1 João capítulo 3, versículo 16, diz assim, olha, diz assim, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, devemos, por amor, dar vida pelos nossos irmãos. Olha que interessante. Assim como Jesus nos amou e deu a vida, ame e dê a vida também. Faça alguma coisa. Amém, irmãos? Não dê só um sapato velho, não. Dê a vida. Né? É mais do que dar uma coisinha aqui, outra ali. Dê a vida, quer dizer, dar a vida é servir de coração. É dar o máximo, dar o melhor. Dá. Amém? É isso aí. A fé, senão fica uma fé morta. É uma fé que não resulta em nada. Então você precisa cuidar, olha a fé prática. Vai cuidar de famílias em necessidade. Visitar enfermos, visitar enlutados. A pessoa está enferma, você está sabendo. Vai lá visitar. Eu sei que você não pode estar todos enfermos da igreja, mas aqui tem relacionamento. Você sabe como está doente, vai na casa dele, ou liga para ele. Hoje é tão fácil, manda mensagem para ele. Às vezes eu vou no hospital visitar pessoas, irmãos da igreja que estão ali. Já ouvi reclamação. Reclamação do tipo assim, pastor, ninguém veio me visitar. Eu fico pensando assim, né? Não falo, a pessoa já está doente, mas não fica, mas você nunca visitou ninguém? Né? Você nunca visitou, você agora quer que Jesus receber visita. Você plantou visita? Não. Irmãos, a Bíblia diz que você colhe o que você planta. Você não plantou amor, não plantou carinho, não visitou visita. Você quer o quê? Vai ficar lá isolado. Lógico que o pastor vai um outro. Mas, gente, se você plantar esse amor, esse carinho, você vai receber de volta. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então você tem que, tem que ter atitude de fé. Amém? Aleluia. Então você está enfermos, socorrer os vulneráveis, né? Então transformar seus recursos em instrumentos para o reino. Você pode ajudar, você pode fazer. Irmãos, como é bom. Alguém sabe que alguém está doente, uma irmã está de cama, alguém vai lá lavar a louça, vai ajudar as crianças. Só isso, irmãos. Não vai lá porque é como só uma empregada doméstica, uma pessoa vai para receber um dinheiro. Não, você vai para servir por amor. Isso é lindo, isso faz parte da nossa vida, fazer algo prático para os irmãos, amém? Queridos, isso chama a atenção do mundo. Porque as pessoas de fora falam assim, nossa, você foi lá fazer isso, eu fui, mas por que você foi? Foi porque nós nos amamos, nós cuidamos dos outros, amém, irmãos? Amém, queridos? Você sabe que alguém lá, né? Não é o nosso caso aqui, mas de repente alguém lá está com a goteira na casa dele, você pode ajudar, vai lá, você pode arrumar, né? Você pode fazer alguma coisa, faça. Então, o que tiver ao seu alcance, faça. Né? Senão a sua fé fica como? Fica viva ou fica morta? Fica morta. A fé, ela precisa agir, ela precisa fazer algo. Eu queria dar aqui o quarto ponto, que na verdade, eu creio que vai ser, para a gente poder, inclusive, aplicar bastante, dar mais exemplos, né? O que significa dar passos de fé? Passos de fé. Né? Veja o quarto ponto aí. Dar passos de fé significa fazer o que está ao nosso alcance e confiar em Deus para realizar o impossível. Amém? Dá passos de fé. Dá passos de fé, você faz o que está ao seu alcance. Né? Então a gente vê, por exemplo, o Tiago cita exemplo aqui. Você está lendo, você sabe, o estão lendo já sabe. Citou o exemplo de Abraão, né? Que sacrificou, né? Colocou seu filho no holocausto. Ele fez algo ali. Deus, lógico, interviu ali e aconteceu um milagre. Mas o caso de Raabe, cita até aquela mulher que recebeu os 2 espias lá em Jericó. Cita vários casos aqui para falar, é assim que se faz. Mas vamos falar de passos de fé. Né? Passos de fé é assim, irmãos. Você está orando por algo. Você está orando por algo, você tem que fazer o que é possível dentro dos seus recursos, das suas possibilidades, para aquele algo. E aquilo que você não pode fazer, lógico, aí entra a fé. Tem gente que fica muito passivo. Ele ora e não faz o mínimo. Tem uma parte que é sua. Dilma estava contando uns casos aqui, por exemplo, quando eu era diretor de missões, e eu estava conversando com um pastor lá do Mato Grosso, e um pastor lá muito querido e tal. E ele sabe o que ele falou para mim? Eu era editor de missões, então ele foi falar comigo, está desabafando. Ele falou, eu tenho um chamado para a Itália, mas não posso cumprir meu chamado missionário, porque a igreja não me envia, a igreja não me dá apoio, e a igreja que não tem, acho que tem dinheiro, e falou um monte de coisa, né? Eu falei, mas você tem chamado para a Itália, irmão? Então tem que ir para a Itália. Mas não sei, né? Eu falei, bom, primeira pergunta, você já tem o passaporte? Não, eu falei, irmão, você não tem nem passaporte? Você que a gente manda para a Itália. A parte que você tem que fazer, tira o passaporte, para começar. Né? Aí ele foi, tá bom, pastor, vou tirar o passaporte. Já tenho um passaporte, já deu o primeiro passo. Está entendendo, irmãos? Falei, então, ele tem inclusive ascendência italiana, ele podia talvez entrar com recurso para uma cidadania. Você já entrou com pedido de cidadania? Não, falei, irmão, então começa por aí também.
Dá trabalho, você tem que ir atrás disso. Você conhece a Itália? Não, não conheço, então vai para a Itália. Vão te pagar uma passagem, fica lá, vai lá, tem um pastor amigo meu, receber, você fica um mês lá, fica lá de perto, vai sentir o que é. De repente, se você está com uma coisa na cabeça, vai lá e vê que não é nada disso. Mas você chega lá e fica mais apaixonado. De repente ele foi para lá e voltou. É isso mesmo. Irmãos, Deus abençoou, preparou todas as coisas. Depois ele foi para a Itália, conseguiu até a cidadania dele e está lá até hoje. Mais de 10 anos lá, fazendo uma grande obra. Amém? Mas começou tudo. Irmão, primeiro passo, o passaporte. É tão simples, né? Eu estou orando tanto para Deus me dar um carro, eu preciso de um carro. Você já tem carteira de motorista? Não. Então, primeiro carteira de motorista, irmão. Como Deus te dá um carro, você não sabe dirigir? Ou não pode dirigir, não está habilitado. Está entendendo? Isso é passo de fé. Passos de fé. Amém? Quem está entendendo, diga amém. E alguns não dão passo de fé, além de não dar passo de fé, não fica culpando os outros, irmão. Ora por mim para eu receber tal bênção. Vocês têm que orar por mim, você não está orando, irmão. Se você não está dando passo de fé, por mais que eu ore, não vai acontecer nada. Qual o seu passo que você tem que dar? Vamos orar sim, mas qual o passo de fé? Irmãos, a gente vai então colocar aqui a fé como algo muito, muito prático. Muito prático, né? Eu tenho aprendido na minha vida, na nossa caminhada, e ensinado isso para os irmãos também. É lógico, quem já conhece a gente não tem muita novidade aqui, mas é bom te lembrar que tem que ser tudo muito prático, muito prático. A nossa história tem, né, a gente olha os milagres de Deus. Eu posso contar muitos milagres na minha vida, milagres aqui na igreja, milagres até de irmãos que eu conheço, mas você vê que esse milagre aconteceram porque houve alguma ação, houve uma atitude, houve, irmãos. Alguma coisa tem que acontecer antes. O que você pode fazer? Lembro que quando nós casamos, e foi uma situação assim bem, né? Hoje a gente fala assim pela fé, mas era meio pela aquela coisa assim de jovem, empolgado, até minha esposa também ficou muito empolgada em casar comigo, não sei porquê, mas ela queria casar. A gente não tinha nada, irmãos. Eu tinha um piano que estudava música, ela tinha um fusquinha. Aí então, eu falei, vamos casar. E minha mãe falava para mim assim, promessa de Deus, vocês não vão pagar aluguel. Eu falei, fica tranquila, tem promessa de Deus, viu, irmão? Ela ficou tranquila, irmãos. Não tinha dinheiro, mas tinha promessa, amém? É importante ter a promessa, né? Outra coisa, tinha fé. Eu falei, nós vamos ter uma casa assim, Deus vai dar casa, vamos pagar aluguel. E sem dinheiro, tá? Eu estava no subemprego, sem dinheiro, sem nada. E primeiro sinal que Deus deu, Deus vai dando sinal. Aí chegou alguém e falou assim, vocês querem casar mesmo? Eu falei o seguinte, então dá um presente de casamento para vocês. Vocês vão morar 6 meses nessa kitnet aqui sem pagar nada. Falei, já podemos casar, não vamos pagar aluguel, né? 6 meses, tranquilo. 6 meses vamos juntar bastante dinheiro e comprar casa, né? Não é fácil, né, irmãos? Não é tão fácil assim, não. Mas fomos lá, e com a coragem toda, casamos com todo amor e a graça de Deus. E fomos juntando dinheirinho naqueles 6 meses, irmãos. Isso não tinha, sabe, irmãos? Não tinha nem como dar aquele tempo, dar uma entrada, um sinal. Era muito, muito pouco. E mesmo assim que a gente fazia, fim de semana, ia nas imobiliárias procurar casa para comprar. Que casa você quer? A gente escolhia a casa. Essa é boa, né? Essa eu não gostei muito e tal. Quando vocês têm? Não tenho nada por enquanto. O corretor ficava bravo. Alguns até pegavam o carro para mostrar a casa para a gente, para descobrir que não tinha dinheiro, ficava bravo com a gente. Mas não, Deus vai mostrar a casa. Deus falou que vai dar casa, Deus vai dar casa. E aí então eu estava ali passando um certo lugar aqui e eu vi um prédio muito grande que estava sendo entregue. E eu falei, nossa, esse prédio que legal, puxa vida. Eu fui conversar tinha um porteiro ali, falei, como que é esse negócio aqui? Não, aqui é o seguinte, isso aqui o pessoal comprou na planta, está entregando já, está quase tudo, tá tudo prontinho, está entregando. E é uma cooperativa. E fiz para mim lá. Eu falei, eu gostei aqui e tal, um bom lugar para te morar. Como que eu faço para comprar? Eu falei, não tem mais jeito, quem comprou, já comprou faz muito tempo. E ele falou assim, então uma coisa, é sem entrada, hein? Para pagar em 21 anos sem entrada. Eu falei, que legal, lembra do BNH, aquele negócio lá? Era naquele tempo, quase 50 anos atrás. Aí nós falamos, então eu quero esse apartamento. Falei, não tem mais jeito. Eu falei, mas não, me dá o endereço do escritório. Irmãos, eu fui lá, era um bairro chamado Educandário, depois do Butantã, porque lá, Raposo Tavares, lá longe, eu ia quase. Eu fui lá, vi todos os documentos, levei aquela pastinha, cheguei lá, me apresentei, falei, eu preciso de um apartamento lá, tem uma desistência? Aí tinha um moço chamado Cláudio que me atendeu, não esqueço até hoje do Cláudio. Falou, olha, não tem, pode ser que tenha uma desistência, mas, olha, já tem 40 na fila de espera. Talvez tenha 2 ou 3 existências, falta documento e tal. Você não tem jeito, você não tem chance. Aí no outro dia eu voltei lá. Você tem apartamento aí? Não tem. Voltei no outro dia, olha, não tem. Ele começou a ficar bravo. Você outra vez? Não tem jeito. Falei, põe eu na fila de espera. Põe 41º. Não dá. Não é brincadeira, não pode.
Irmãos, eu falei, não, Deus falou que eu vou dar apartamento. O único que eu encontrei, a gente pode comprar esse aqui. Irmãos, eu fui lá várias vezes, mas um dia eu cheguei lá, irmãos, ele estava tão bravo, ele dava um murro na mesa. Eu fui chegando, ele nervoso, eu fui chegando perto, ele estava bravo. Ele falou assim, não aguento mais, esse pessoal me fica enrolando, eu estou levando bronca do banco, porque eu tenho que entregar os documentos, e esse pessoal não traz documento. E eu preciso resolver isso aqui, fechar isso aqui. E tem uma coisa, falou para mim, tá bravo, se você tiver os documentos aqui, eu te ponho em primeiro da fila. Eu falei, eu tenho, tá aqui a pastinha. Meu irmão, essa parte eu tinha, né? Pelo menos, é passo de fé. Eu peguei todos os documentos, amanhã lá com a pastinha, passo de fé. Aí ele falou, pode escolher, tem 3 lá. Escolhe dos 3 qual você quer, né? Vai lá, tem 3, vai lá, você vai até escolher que andar você quer. Irmãos, passos de fé. Amém, irmãos? A vida nossa, eu vou contar que são dezenas de experiências assim, sempre com passos de fé. Passos de fé. Amém, irmãos? Aí foi assim, a troca do primeiro carro, depois o segundo carro, o outro apartamento, outra casa. Irmãos, cada história assim, passos de fé. Passos de fé. Amém? Quando fui comprar esse prédio, os irmãos já ouviram essa história 10 vezes, mas tem visitante que precisa ouvir, né? Irmãos, eu fui lá, né? Estava aqui à venda esse prédio e eu fiz uma proposta para comprar. O banco queria 20% de entrada e pagamento em 48 meses. Falei, não tem entrada, tem 10 mil de entrada, ele só tinha 10 mil em caixa, olha só, né? Era 200 mil de entrada, naquela época, falando de 27 anos atrás. Então, eu mandei a proposta e o banco recusou. Passado uns dias, eu chamei o corretor, mandei a proposta. Qual a proposta mesmo? O banco recusou. Depois mandei outra, o banco recusou. Mandei outra, recusou. Foram vários meses. Aí um dia eu falei, acho que Deus não vai dar esse prédio não, acho que é outro. Vamos esperar um pouquinho aqui, vamos só orar, né? E aconteceu uma coisa, eu estava em casa vendo lá e eu descobri que tinha havido um acidente lá, alguém do banco tinha morrido, tal, uma tragédiazinha lá na alta diretoria do banco. E Deus falou assim, pode ir lá que agora o banco é de vocês, o prédio é de vocês. Eu liguei para o corretor e falei, ô, senhor Ferreira, eu quero mandar a proposta. Ele falou, você vai aumentar melhor a proposta? Não, a proposta é a mesma. Ele falou, não, pastor, isso não é não. Falei, essa pode mandar, senhor Ferreira, pode mandar que eles vão aceitar, pode mandar. Ele não queria mandar, tá bom, vou mandar, vai. Não tem jeito mesmo, né? Insisti muito, irmãos. Porque a perseverança é teimosa, não é verdade? Você mistura teimosia com perseverança, né? Você fica ali, não é teimosia, é perseverança. Mas você tem que insistir. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu lá, mas foi aprovada a sua proposta. Pode vir assinar o contrato, amém, irmãos? Amém, queridos? E aí começamos, não lembro como foi para pagar aqui, que também não tinha dinheiro para as prestações, mas Deus foi dando, né? É maravilha, foi coisas incríveis que Deus vai fazendo. O passo a passo. A minha irmã casou em fevereiro de 98, né? 1998. Ela veio da Índia para casar, né, com o pastor indiano, Daniel Kumar, que vocês conhecem, já esteve aqui. E ela veio, ela falou assim, casou aqui tudo, e falou assim, você precisa ir para a Índia. Eu falei, Início, desculpa, a Índia não. Eu não quero ir para a Índia, não vou para a Índia, eu quero conhecer os lugares, mas a Índia não quero conhecer, não tem maior desejo, tudo bem, Deus te levou para lá, você ama a Índia, você é missionário da Índia, e ajudamos, ofertamos, mas eu não quero ir para a Índia. E ela foi embora, então, para a Índia, depois do casamento. Acho que 3 meses depois, deu um desespero para ir para a Índia. Deus tocou no nosso coração, preciso ir para a Índia, preciso ir para a Índia. Eu falei para minha esposa, precisamos ir, ela ainda não era aposentada. Eu falei, nossa, foi em julho. E ele já estava chegando em julho. Eu falei, mas não tinha dinheiro, a igreja estava começando aqui, foi lá na Santos Dumont ainda, e não tinha como pagar essa passagem para a Índia para nós dois. Eu falei, onde tem um terreninho lá em Itacoaxetuba, que eu comprei aqui na adolescente, está lá abandonado, nem sei se já tem invadido, está lá, faz anos, nunca mais fui lá. Eu fui lá procurar, nem sabe onde estava. O corretor pegou o papelzinho do imposto, foi até achar o terreno. E estava lá, irmãos. A molecada fez um campinho de futebol, então conservou, né? Ninguém podia invadir, era campinho de futebol da garotada. E eu falei, dá para vender isso aqui? Dá para vender, sim, mas pode vender uma semana, vender um mês, vender um ano, né? Não se sabe. Eu falei, eu preciso do dinheiro já. Irmãos, porque com aquele dinheiro era para a gente ir para a Índia. Está entendendo, irmãos? O que aconteceu? Passaram uns 3, 4 dias, ele ligou. Já tem um comprador à vista, pode vir aqui assinar o contrato. Amém? Passos de fé. Mas era a Copa do Mundo de 98, aquela Copa da França que o Brasil perdeu. Mais uma, né? Aí, mais uma, quem sabe, né? Quem sabe vai acontecer, né? Aí vem a fé, mas essa fé nossa não vai aplicar lá, não. É o seguinte, aí não tinha mais passagem, porque todos os voos para a Índia passavam pela Europa. E porque a Copa era na França, estava esgotado todos os voos. Eu liguei para todos os companhias, não tinha. Aí eu lembrei que tinha uma companhia que fazia voo naquela época, chamada Aeroflot, uma companhia da Rússia, que passava por Moscou,
que minha irmã tinha usado uma vez. Falei, tem essa companhia. Eu fui na Paz Tambaré, aquele livrão cheio de telefone, achei, liguei lá. Falei, vocês têm um voo que vai para a Índia? Pai, eu falei, tem, para em Moscou e vai para a Índia. Que legal, quero nesse voo. Eu falei, não tem mais vaga. Eu falei, mas eu quero nesse voo. Não, mas não tem mais. Eu falei, pô, na fila de espera. Eu falei, mas tem muita gente na fila de espera. Eu falei, bom, essa é uma fila de espera comigo mesmo, né? É por aí. Põe meu nome. Aí liguei outro dia. Não, liguei uma semana assim, todo dia. Ele ficava já bravo. É você outra vez? Não, mas não tem vaga, tal, né? Um dia eu estava em casa, tocou o telefone, sabe o que era? Você quer ir para a Índia mesmo? Quero. É que apareceu uma vaga aqui, então vem rapidinho aqui para fechar essa passagem. E assim nós fomos, né? Com o dinheirinho que Deus preparou, fomos para lá. Por quê? A gente deu passos de fé. Amém? Ainda fiquei uma semana em Moscou, né? Na casa de um missionário brasileiro. Olha só que benção, né, irmãos? Tem um stop lá. Fizemos ali. Então, Deus preparando os detalhes do milagre, que Deus já tem um milagre para você. Lembra quando Jesus chegou em frente ao túmulo do Lázaro? Jesus vai fazer algo que ninguém pode fazer. Ressuscitar o morto. Quem podia ressuscitar o morto, irmãos? Só Jesus, não é verdade? Mas tinha uma coisa que os homens podiam fazer. O que era? Vocês lembram? Tirar a pedra. Jesus falou assim, sai a pedra. E lá saía. Saía ou não saía? Jesus tinha poder para dissolver aquela pedra, derreter a pedra, mandar ela para o espaço. Mas Jesus falou, não, vocês podem fazer. Tirai a pedra. Tirem a pedra, tira a pedra. Então, eles podiam fazer isso. O tirar a pedra é a parte dos homens. Mas aí, tiraram a pedra. Aí agora com Jesus. Aí ele fez uma oração, que vocês já conhecem, né? E disse, Lázaro, vem para fora. E o homem ressuscitou, né? Saiu, amém, irmãos? Mas eles tinham que tirar a pedra. Significa passos de fé. Quem está entendendo, diga amém. Você está orando por várias coisas. A pergunta é, você tem dado os passos de fé? Que passos você está dando? Qual a parte que você está fazendo? Então, esse é um aspecto que eu queria mostrar para vocês aqui, que faz parte da fé que tem obras. Fé que tem obras, são passos de fé. Essas são as obras da fé, amém? Então, nesses vários, as várias experiências que nós tivemos, eu até contei outro dia aqui, uma experiência do irmão João, que está aqui presente. Eu falei, não sei ter o nome dele, tinha autorização, mas ele me autorizou a dar o nome dele. É o João. E o sobrenome depois eu passo no particular para quem quiser. O irmão João, que está aqui presente, ele estava numa situação muito difícil, porque não tinha como pagar um aluguel, porque ele morava de favor numa casa. Não é isso? Está difícil. E o patrão dele falou, bora essa casa aqui, porque eu vou ter que vender, enquanto eu vender, você mora de graça. Aí um dia o patrão falou assim, olha, você tem que ir embora, porque agora a casa foi vendida. E então ele tinha que alugar uma casa. Ia dar para abençoar. E veio uma palavra de Deus para ele. Né? Eu até apontei assim para ele. Aí assim, para ele, falei, aí Deus falou assim, em vez de procurar casa para alugar, procura para comprar. E ele não tinha dinheiro, mas estava de pagar aluguel, tinha que ser para comprar. E ele saiu com fé para procurar uma casa para comprar. E saiu olhando casas para comprar. Amém? Comprou ou não comprou, irmãos? Comprou ou não comprou? Vocês estão com fé para comprar casa ou não estão? Mas não tem dinheiro, como é que faz? Como é que compra casa sem dinheiro, irmãos? Irmãos, aí, passos de fé. Ele creu. Não procurou mais casa para alugar, sem dinheiro, procurando casa para comprar. Aí o patrão chegou assim e falou, ô João, você está pronto para mudar? Já tem? Não, você vai procurar casa para comprar? Não, patrão, é o seguinte, eu estou procurando para comprar. Mas você tem dinheiro? Não tinha dinheiro, eu estou comprando para comprar. Aí o patrão falou, então, faz o seguinte, eu vou resumir a história, depois ele conta detalhes para quem quiser, né? Faz o seguinte, então, vem quanto é a casa, eu compro, vou descontando para você suavemente, tá bom? Vou descontando o seu salário aí, compra a casa para você lá. E Deus deu a casa para ele assim, depois já está tudo pago, está tudo lá faz muito tempo. Passo de fé significa, eu creio na bênção, mas eu vou fazer a minha parte. Passo de fé significa, eu creio na bênção, mas eu posso fazer algo para que... A minha parte, irmãos, tem gente que é passivo. Eu quero um bom emprego, irmão, mas você está procurando esse bom emprego? Já fez seu currículo? Você está se preparando? Você está estudando? Irmãos, passos de fé, passos de fé. Aleluia. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E agora, para encerrar, eu quero dizer para os irmãos um outro aspecto desse aprendizado de fé. Então, nós chegamos num ponto hoje, né, a gente já não fica mais pedindo coisa muito específica para Deus. Porque se eu peço muito específico, é perigoso eu pedir uma coisa... assim, dentro da minha visão, dentro da minha percepção, mas é uma promessa de Deus. Ele diz assim, que Ele dará além do que pedimos ou pensamos.
Então a gente já não fica mais simplesmente falando, eu quero esse carro, aquela casa, esse apartamento, essa viagem. Não é falar, Senhor, qual o carro que o Senhor quer nos dar? Qual a casa que o Senhor quer nos dar? Qual a viagem? Qual o sapato? Qual a roupa? E interessante, Ele sempre nos surpreende. Nos dá além do que pedimos ou pensamos. Sempre. Amém, irmãos? É o que Ele quer dar, é o que Ele quer fazer. Aleluia, aleluia. Irmãos, há experiências que a gente passa, que a gente pode contar e compartilhar, parece até uma certa esnobação. Não, irmãos, não é esnobação não, né? Viagens que Deus preparou, coisas assim, carro, casa. Estou falando de coisas materiais, são coisas tão básicas. São aquelas coisas que às vezes você perde o sono, se cansa e se mata para fazer, e de repente Deus quer te dar algo até melhor. Mas você tem que plantar. Uma das coisas que você vai fazer na festa aqui é semear. 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 O Tiago, ele fala no capítulo 5, vocês que estão lendo Tiago já viram lá, ele fala do agricultor que ele planta e espera com paciência a colheita. E tem gente que não quer plantar, ele quer a colheita rápido, né, irmãos? Paciência. Você vai plantando, vai plantando, vai plantando. Sabe o que acontece? Uma hora começa a vir a colheita. Começa a vir a colheita. Outro dia falou, você tem muita sorte, né? Eu falei, não é sorte não, chama-se colheita. Você planta aí, colhe, amém? Eu comecei a contar umas coisas assim, né? São várias, dezenas de experiências. Você tem sorte? Não tem nada a ver com sorte, tem com colheita. Irmãos, a Bíblia diz, tudo que eu plantar, Ele colherá. Mas também diz em Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba. Você só vai colher aquilo que você plantar. Passos de fé inclui semeadura. Quando você semeia, se semeia em fé. Porque o lavrador, quando ele planta, irmãos, ele não tem certeza absoluta que vai colher. É uma fé que ele tem. Pode acontecer tanta coisa. Pode ter uma seca, pode ter chuva demais, pode ter uma praga, pode ter uma geada. Mas ele tem fé. Ele tem uma fé porque ele vai colher. E ele colhe. Às vezes não colhe. Depende da situação. No reino de Deus, você sempre colhe. Amém? O agricultor no campo, ele pode ser que ele plantou e não colheu. Mas você sempre vai colher. Você pode semear em fé. Fiquemos em pé, vamos orar. Deus tem algo grande para fazer na sua vida nesse tempo. Ele quer que você dê passos de fé. Passos de fé. Passos de fé. Aleluia. Aleluia. Ele quer que você olhe essa porta fechada e você olhe, Senhor, essa porta o Senhor tem para mim? Mas ela está fechada. Bom, se o Senhor tem para mim, o Senhor vai abrir essa porta. Fique atento aos sinais de Deus na sua vida. Ele vai dar alguns sinais. Esses sinais vão te levando mais perto do milagre. E você vai então tomando posse disso pela fé. E você vai ver um caminho novo Deus vai abrir por aí. E você vai ver o milagre acontecer. Aleluia. Deus é especialista em abrir caminhos onde não há caminhos. Abre porta onde não há porta. Ele faz brotar rios no deserto. Ele faz florescer a terra seca. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Ele está dizendo para você, olha, pode crer, pode confiar. Eu vou fazer além do que você está pedindo ou pensando. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20 ou 21 diz, o Senhor dará além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Há um poder que opera em você, é o poder da ressurreição de Jesus. Deus quer fazer milagres, Ele quer que você dê passos de fé. Esse é um novo tempo na sua caminhada. Esse é um novo tempo, né? Você está caminhando e tanto tempo às vezes na vida cristã e não tem explorado, né, os recursos da fé, as aventuras da fé. Irmãos, eu te convido, caminhe no sobrenatural de Deus, ande sobre as águas, veja o milagre acontecer, mas dê passos de fé, amém? Aleluia. Quem crê que milagres grandes vão acontecer, levante sua mão comigo. Você está esperando bênçãos? Oh, aleluia. Comece a louvar o Senhor, porque Ele vai abrir portas. Oh, aleluia. Ele vai fazer milagres. Ele é o provedor, Ele é o médico, Ele é o advogado, Ele é o juiz, é o que sustenta, é o que protege. É Ele. Creia nele, descanse nele e dê passos de fé. Dê passos de fé. Aleluia. Em nome de Jesus, dê passos de fé. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia.